Juízes 3, leremos daqui a pouco o verso 7 até o verso 21. Antes, porém, deixa eu dar um mapa para você como é que vai ser o sermão de hoje. Eu dividi o sermão em algumas partes, especificamente em 4 partes, e a gente vai fazer assim nessa noite. Primeiro, eu quero trazer 4 considerações preliminares para trazer algumas informações que serão úteis para você de uma maneira geral do livro de Juízes, mas também informações, espero eu, preciosas. Depois, no segundo momento, a gente vai tentar identificar o X da questão, o problema de Israel, o que Israel está passando. O povo de Deus está num momento crítico espiritualmente, e nós vamos identificar esse momento X. Depois, na terceira parte, nós vamos ver que Deus tem levantado juízes, e nós vamos ver os 3 primeiros juízes, vamos ver a vida deles, 3 juízes e algumas aplicações para a gente concluir, 4 aplicações no final dessa passagem em que vamos ler. Não é esquema tático de futebol não, 4-3-4, mas é algo parecido, vai ser 4-1-4, aliás 3-4, ok? Se você não gravar isso não há problema, há outras coisas mais importantes para você gravar. Então, entrando nas considerações, que serão 4, a primeira, eu quero dar um breve resumo, para que você possa entrar mais uma vez no livro de Juízes. Você vai se lembrar que Deus chamou Abraão. Abraão era um idólatra, e Deus, de maneira soberana, de maneira graciosa, chamou Abraão e fez a Abraão promessas maravilhosas, e Deus disse que abençoaria a vida de Abraão. Ele teria um filho, e esse filho seria uma bênção para todas as nações. E aí a família de Abraão cresceu, eles são chamados de patriarcas, e Deus abençoou, e essa família de Abraão se tornou um povo muito numeroso, um povo grande, e esse povo se torna o povo de Deus, o Israel de Deus. Mas esse povo logo em seguida é levado e é escravizado, eles vão para o Egito. E lá no Egito, nas mãos de Faraó, o povo está cativo, e Deus levanta então um outro homem chamado Moisés, e Moisés, no poder de Deus, pelo nome de Deus, resgata o povo do Egito, com uma promessa de levar esse povo para uma terra que Deus havia prometido, uma terra chamada de Terra Prometida. E o povo então está saindo da escravidão pelo deserto em direção, na liderança de Moisés, para uma terra chamada Prometida. Esse povo é muito numeroso, e não é um povo fácil não, viu? Moisés tinha pedido para morrer. Povo grande e um povo difícil, igual a nós. E aí Deus então está tirando o seu povo, essa primeira geração que está saindo do Egito, assim como Moisés, não entra na terra prometida. Moisés morre, muitos desses morrem, e aí Deus levanta então outro homem chamado Josué. E com Josué o Senhor dá grandes vitórias para o seu povo, grandes conquistas, e Deus diz: Josué, faça esse povo herdar a terra prometida, mande eles expulsar todos esses povos incrédulos e maldosos, porque eu dei essa terra para vocês. E Deus faz coisas maravilhosas com Josué, com esse povo, e o povo começa avançando, mas Josué morreu. A geração passou, o povo começa a se esquecer do Senhor, a próxima geração que vem já não lembra mais dos feitos do Senhor, e aí nós estamos no livro de Juízes. Esse é um panorama rápido para você entrar no texto. Moisés já morreu, Josué já morreu, 2 gerações já se passaram, e eles ainda estão na terra, mas não tiraram aqueles povos que Deus havia mandado tirar da terra.
Nesse momento, eu preciso dar uma paradinha aqui, aí é a minha segunda consideração, porque talvez você deve estar pensando, mas por que Deus mandou matar esses povos? Porque Deus manda ir lá e eliminar esses povos que estão lá nessa terra e acabar com eles, e matar crianças, e matar mulheres, e aí você fica apavorado, por que Deus fez isso? Se você nunca pensou sobre isso, ou você começou já o livro de Juízes pensando nisso, ou essa resposta viria no domingo que vem, mas eu vou adiantar para você. Tem muita gente que nem gosta de ler o Antigo Testamento, porque diz, não, eu tenho até medo. E aí muitas pessoas fazem conclusões equivocadas, pensando que o Deus do Antigo é um, o Deus do Novo Testamento é outro, porque o Deus do Antigo, Deus está bravo, é o Deus que manda matar. Será que o nosso Deus aprova a guerra santa? Será que nosso Deus é esse Deus cruel e mau? E aí muita gente diz, então eu passo batido pelo Antigo Testamento, vou para o Novo Testamento, porque lá no Novo Testamento é o Deus de graça, paz e amor, o Deus bonzinho, que não está bravo. Isso é um equívoco. Então eu quero trazer lampejos, insights, para responder essa pergunta para você, porque talvez você vai fazê-la, ou alguém já fez para você e você ficou enrolado. E eu vou dar algumas coisas bem rápidas para você. Porque Deus mandou matar e excluir aquela gente daquela terra? Porque Deus fez isso. Primeiro eu queria dizer para você que as guerras de hoje são bem diferentes das guerras do passado. Você não pode olhar com a visão de hoje, com a ótica de hoje, para as guerras do passado. As guerras do passado não eram atos terroristas, como nós temos em muitas hoje. As guerras do passado eram muitas das vezes uma defesa do povo, uma defesa da família, uma defesa, como aqui no caso de Israel, que Deus havia dado essa terra. Deus não está incentivando o seu povo a ser mau e violento, e incentivando eles, é isso aí, olho por olho, dente por dente, sangue. Nosso Deus não é um Deus sanguíneo, mas Deus está engajando o seu povo, porque eles estão vivendo naqueles povos, é um contexto de guerra, e Deus está preparando o seu povo para estas guerras, porque eles são o povo de Deus. Muitos dos nossos heróis são guerreiros, você sabia? A gente gosta muito de Davi, não é verdade? Homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era o quê? Um guerreiro. A segunda coisa que eu quero lembrar para você é que Deus não mandava o povo guerrear. Deus não mandava o povo guerrear porque Deus tinha preconceito ou etnocentrismo. Pelo contrário, Deus queria que Israel abençoasse as nações, que fosse luz para as nações. Deus não está mandando matar o povo e tirá-los da terra, porque Deus está querendo uma expansão imperialista e domínio. Não é por essas questões. Pelo contrário, Deus manda Israel abraçar o estrangeiro, receber o estrangeiro. Deus diz, eu tenho abençoado vocês, abençoe o estrangeiro. Deus não é contra o estrangeiro. Terceira consideração que eu faço em cima dessa pergunta, por que Deus mandou limpar e matar, é que Deus é o Senhor e o Criador dos céus e da terra. Ele pode. Eu e você não podemos, mas Ele pode. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, e Ele tem planos mais altos que os nossos planos, e caminhos mais altos que os nossos caminhos. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, e Ele faz o que lhe convém. Eu sei que numa sociedade de hoje isso é difícil de falar, mas nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós sempre devemos nos lembrar que Deus é o Deus da vida e o Deus da morte. É o quem dá vida e é quem tira a vida. Mas eu também queria te lembrar, no quarto insight aqui dessa pergunta, porque Deus mandou retirar aquele povo e matar homens, mulheres e crianças, porque Deus é o Deus de juízo.
Deus está exercendo juízo sobre aqueles povos. Irmãos, não são povos bons. Não são os pobrezinhos, coitadinhos, inocentes, indefesos, não. É um povo mau, iníquo, cruel, que estavam pegando seus filhos e entregando no fogo para deuses estranhos. É um povo forte, um povo guerreiro, um povo que tem força, que resiste, mas Deus está descendo o seu juízo sobre eles, porque Deus é amor, mas Deus também é juízo. Deus julgou esses povos de diferentes maneiras, através de desastres naturais, através de próprios ímpios, como Ciro, e através do seu povo. Então Deus está mandando tirar aquele povo, porque Deus está trazendo juízo sobre eles. Diante dessas 4 considerações, 2 conclusões nós chegamos. E hoje? Hoje não é assim mais. Mudou. Deus não mudou, mas a prática que Deus tem feito ela mudou. Israel era uma nação, nós não somos mais uma nação, nós somos a igreja do Senhor, e uma igreja de gente de várias etnias. Nós não estamos numa guerra física, nós não estamos contra um estado, nós não estamos contra uma religião, nós não estamos contra uma política. Não há mais essa guerra de povo contra povo. Não, Israel era a nação de Deus, agora nós somos a igreja de Deus. Nós não estamos numa luta física, todavia estamos numa luta espiritual, lutando com as armas espirituais, não contra pessoas, não contra uma cidade, não contra um povo. Nós estamos numa luta agora contra o poder das trevas, e Deus tem preparado as nossas vidas para essa guerra. Nós estamos em guerra, irmãos, não física, mas uma guerra espiritual. Dentro dessa conclusão, então, que hoje é diferente, também nós devemos lembrar que tudo que Deus faz é correto, bom e santo, mesmo quando eu não entendo. Mesmo quando eu entendo que Deus fez, o que Deus faz, ou Ele fará, Deus é bom, Deus é santo, Deus é Deus. Eu não estou no lugar de juiz para julgar a Deus, para dizer para Deus, isso é certo, isso é errado, isso que você fez não é bom, isso que você fez é bom. Não, Deus é Deus, e nós temos que adorá-lo por tudo que Ele fez, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando isso parece bem difícil para nós. Minha terceira consideração, aí eu tenho um PowerPoint para vocês observarem aí, que é o ciclo de Juízes. Há um ciclo em Juízes, e eu coloquei aqui para facilitar a vida de vocês, um ciclo que vai acontecendo no livro de Juízes. E como é esse ciclo? O povo se rebela contra Deus, isso é contínuo no livro de Juízes, e depois Deus se ira contra o seu povo. E depois Deus vem e, por causa dessa ira de Deus, Deus permite os inimigos oprimirem a Israel. Esse é o ciclo. Israel se rebela, Deus está irado, Deus permite um povo contra eles para oprimi-los, e o povo levanta um clamor, um povo se arrepende, um povo clama por Deus, e Deus ouve esse povo. E Deus proporciona a salvação por meio de um juiz escolhido por Ele, porque Deus ouve o seu povo. Deus levanta um juiz, ouvindo a oração do seu povo, e traz paz. Paz por um período. Só que olha no 7, o juiz morre e o povo volta para o ciclo. Isso aqui, vai acontecer várias vezes no livro de Juízes. Você vai ver esse ciclo. O povo se arrepende, Deus é gracioso, manda um juiz, o juiz morre, o povo volta para a idolatria. O povo volta para adorar a outros falsos deuses. E a minha última consideração é o próximo PowerPoint, que é a nossa definição de idolatria.
Nós falamos semana passada que nós estamos considerando a idolatria com essa frase do livro do Tim Keller, para nos ajudar sobre a questão da idolatria hoje, porque senão não faria sentido. Pastor, nós não somos idólatras. Será? Deus disse para quem? Não terá outros deuses além de mim. Para os incrédulos? Não, Deus falou para nós, para o seu povo. Então deixa eu ler para você, relembrar essa citação do livro Deuses Falsos, do Tim Keller. Ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa que absorva seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Um falso Deus ou um ídolo é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Um ídolo tem uma posição de controle tão grande em seu coração que você é capaz de gastar com ele a maior parte de sua paixão, energia, recursos financeiros e emocionais sem pensar duas vezes. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração: se eu estiver isto, sentirei que a minha vida tem sentido. Se eu não estiver isso, minha vida não faz sentido. Isso é um ídolo. Essa é a nossa definição emprestada do Tim Keller. Terminei a primeira parte do sermão. Vamos para a segunda? Aí eu vou ler o texto agora. Vamos ler? Por favor, me acompanhe. Juízes, capítulo 3, verso 7. Uma leitura um pouco extensa. Fica firme, concentração aqui, porque você vai ser muito abençoado com esse texto. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor levantou um libertador que os libertou, Otiniel, ou em algumas traduções, Otoniel. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, e saiu à luta, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz por quanto? 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Verso 12. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, apoderando-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por quanto, irmãos? 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel o pagamento do tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, isso deve ser uns 45 centímetros, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o pagamento do tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que viera com ele, e saíram.
Porém voltou no ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei, Eude que está falando, tem uma palavra secreta para ti, ó rei. O rei disse, cala-te, cala-te. Então todos que estavam com ele saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e cravou no ventre do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, porque não retirou do ventre, e a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo pelo postígo, passou pelo vestíbulo, não é vestibular não, pessoal, vestíbulo, depois de cerrar sobre eles a porta, trancou-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que a porta da sala de verão estava trancada, e disseram, sem dúvida o rei está aliviando o ventre na privada, na sala de verão. Aborrecendo-se de esperar, e como não abria-se a porta da sala, tomaram a chave e abriram. E eis que quando viram, o seu senhor, o seu rei, estava estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá, e tendo ele chegado, tocou a trombetas nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele nas montanhas, indo ele à frente, e lhes disse, segui-me, porque o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, em nossas mãos. E disseram após ele, tomaram os vãos do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixou passar. Verso 29. Naquele tempo, feriu dos moabitas uns 10.000 homens, todos fortes, robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer, pessoal. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sobre o poder de Israel, e a terra ficou em paz por quanto, gente? 80 anos. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Uau! Que história, hein? Você imaginou como eu fiquei agitado essa semana? Eude daqui, faca de lá. Essa história é fantástica. Chegamos então aqui na nossa segunda parte do sermão. Qual é o X da questão? O que está acontecendo? Verso 7. Verso 7 do capítulo 3. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, e foram e renderam cultos aos Balaíns e ao poste ídolo. O povo de Deus está adorando agora a outros deuses. O povo de Deus, que foi chamado para adorar somente a Deus e servi-lo, agora diz o texto que eles seguem aos deuses Balaim. Aí é o plural de Baal. São muitos deuses que Israel está adorando. E não só os deuses, Israel agora está adorando as deusas também. Diz o texto, a deusa Astarte, que era conhecida como a deusa da fertilidade, da fortuna, do dinheiro e da felicidade. Às vezes a gente pensa, que adorar ídolos é aqueles ídolos feios, aqueles ídolos assim, cabulosos. Sabe por que Israel está adorando a esses ídolos? Porque esses ídolos estão trazendo benefício para Israel. Israel quer fortuna.
Os filhos de Deus querem felicidade, os filhos de Deus querem fertilidade, quer que a chuva caia na plantação deles e floresça, e eles têm o dinheiro no bolso. É por isso que eles estão se curvando a esses falsos deuses. Porque esses falsos deuses prometem coisas que o nosso coração almeja. Meus irmãos, será que é diferente de hoje? Será que nos nossos dias nós também não estamos idolatrando ao dinheiro? Será que em nossos dias também nós não estamos idolatrando a felicidade? Queremos ser felizes, custe o que custar. Eu vejo mulheres dizendo: pastor, eu vou sair desse casamento, eu vou me divorciar, porque eu tenho direito, pastor, eu quero ser feliz, eu nasci para ser feliz. Homens dizendo: eu não quero mais essa mulher, eu preciso de uma mulher mais assim, entende, pastor? Por quê, pastor? Eu não estou feliz com ela, e você sabe, eu quero ser feliz. Irmãos, é uma idolatria por felicidade. Queremos dinheiro, queremos fertilidade, queremos que o nosso produto flua. E muitas vezes, como Israel, nós estamos em busca desses ídolos, os ídolos do dinheiro, os ídolos da fama, os ídolos da felicidade, e eles são falsos deuses, não vão dar para nós. Eles vão fazer o quê? Subjugar-nos, como fez com Israel. Qual é a onda de hoje, gente? Coach. Por que existe coach? Para fazer as pessoas felizes. O coach está aí para te jogar para cima, para você se sentir feliz. Por que as igrejas estão preocupadas que o culto seja up? Porque você tem que sair do culto feliz, você tem que sair do culto se sentindo bem, leve e solto. Por quê? Porque os crentes estão idolatrando a felicidade. Por que muita gente está indo para o psicólogo? Porque quer se sentir bem, quer ouvir as palavras do psicólogo para que ela possa se sentir bem, animado. Porque muitas vezes nós estamos abatidos porque estamos sem dinheiro, muitas vezes nós estamos abatidos porque não estamos sendo felizes, e o ídolo dessa geração é o que? Felicidade, dinheiro no bolso e fertilidade. Os jovens de hoje, como você acha que eles escolhem uma profissão? Por vocação? Não. Para poder ser, não, vou procurar uma faculdade para fazer, porque eu me identifico com isso. Não, qual é o curso que vai dar mais grana? Qual é o curso que vai me dar estabilidade? Porque nós estamos idolatrando a estabilidade, igual ao povo de Israel. E sabe para onde isso está levando a gente, irmãos? Para a idolatria. Para sermos dominados por essas coisas. E virarmos as costas para o Deus verdadeiro, como Israel fez. Verso 8. Nós estamos no X da questão. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão do rei Cusã-Risataim. Irmãos, os ídolos são falsos. Quando você pensa que você está bem, por cima da carne seca, o Senhor, se você é filho dele, vai se irar contra você, e vai vir com uma disciplina sobre a sua vida. E diz o texto que eles caíram na mão desse rei. Sabe o que significa essa palavra, o rei? Duplamente perverso. Pensa num cara mau. Pensa no teu chefe, não. Pensa no cara mau. Mal. Esse Cusã aqui é doblemente mal. E o povo de Deus está nas mãos dele. E o povo de Deus sofre quanto tempo?
8 anos. Por 8 anos o povo não se arrepende. Por 8 anos o povo não adora o verdadeiro Deus. Por 8 anos o povo, em busca de felicidade, está recebendo o quê? Desgraça. Desgraça. Eles não estão clamando ao verdadeiro Deus, porque o coração deles virou um coração de pedra. Mas aí eles clamam ao Senhor, verso 9, aí Deus escuta. Por que, irmãos, que Deus escuta? Porque Ele é o Deus de toda graça. A gente pensa que o livro de Juízes a marca do livro de Juízes é sangue, é guerra, é idolatria. Não, a marca, o que se destaca no livro de Juízes é a graça de Deus. O povo, depois de 8 anos adorando a esses falsos ídolos, se arrependeu e Deus agiu no meio deles, e Deus ouviu a oração deles. Esse é o Deus de toda graça, e levanta agora um rei chamado Otniel. Pulei já para a terceira parte do sermão. O pastor está indo bem, rapaz. Não tão bem assim, né? Deixa eu ver a hora aqui. Estou bem. Aí entramos na terceira parte, os juízes. Otniel agora é levantado pelo Senhor, porque Deus escutou a oração do seu povo. Quando o povo de Deus se arrepende e clama ao Senhor, Ele se revela ao seu povo. Quem é Otniel? Ele é de uma linhagem nobre, ele é genro de Calebe, ele é um homem valente, ele casou com a filha de Calebe, uma mulher piedosa, uma crente, fervorosa no Senhor. Ele é obediente, porque ele é o único, lá do capítulo 1, se lembra que o pastor pregou domingo passado? Ele é o único que expulsou esse povo para fora, ele foi o único que obedeceu a ordenança do Senhor. Ele tem experiência na espada, ele é guerreiro. Ele ama a Deus, é casado com uma mulher de Deus. E olha o que diz o verso 10. Veio sobre ele o quê? Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Irmãos, no Antigo Testamento você sabe, né? Que o Espírito Santo não era permanente. O Espírito Santo vinha sobre uma pessoa especial, num momento especial, para uma missão especial. Não era permanente, não era todos que tinham o Espírito permanente como hoje. Hoje é diferente, viu, pessoal? Por isso que tem umas músicas aí que não dá para cantar. Não retires de mim o teu Espírito. Não dá para a gente cantar aqui na igreja. A musiquinha é legal, mas é antiga, é do Velho Testamento. Deus vai dizer, mas eu não vou tirar o Espírito de vocês. O Espírito agora habita em vós e é permanente. Mas no Antigo Testamento não. E diz o texto que veio sobre Otniel o Espírito do Senhor. E alguém já disse, não subestime um homem ou uma mulher cheia do Espírito. Ele estava cheio do Espírito de Deus. É assim que Deus quer. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito, que não adorem a ídolos, que o amem de todo o coração, e Ele vai usá-los. Ele vai fazer, diz o texto, que foi o Senhor quem fez. Otniel teve que obedecer ao Senhor. Ele se levantou e foi à guerra, e o Senhor agiu. Meus irmãos, se nós formos uma igreja de homens e mulheres, de jovens e adolescentes cheios do Espírito Santo, esse bairro vai ser impactado pelo poder de Deus. Essa cidade de Fronteira não vai ser a mesma, porque um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, Deus faz proezas. Foi assim com Otniel, obediente, valente,
corajoso, não aos ídolos, somente adorar, somente se prostrar a Jesus. Diz o verso 11 então, que Deus deu a vitória para eles. Olha o verso 10, veio sobre ele o Espírito, e ele pelejou contra Israel, e a sua peleia, e o Senhor lhes entregou na mão. Foi o Senhor quem fez. 11, então a terra ficou em paz, por quanto, gente? 40 anos. Mas Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Porque homens vêm e vão, Deus permanece. Foi o primeiro juiz, homem cheio do Espírito Santo. Entramos no segundo juiz, verso 12. Então Otiniel morreu. Olha o verso 12. Tomaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal ao Senhor, mas o Senhor deu poder para Eglon. É Deus que deu poder para Eglon, para então perseguir Israel e oprimir Israel, porque Israel fez o que era mal contra o Senhor. Mas o Senhor levantou um homem chamado o quê? Eude. O povo havia se afastado mais uma vez do Senhor. E Eglon, o rei gordo. Sabe por que a Bíblia coloca gordo aqui? Porque você precisa entender o que significava gordo naqueles dias. Gordo hoje é uma coisa, gordo naquela época era outra coisa. O texto quer mostrar que esse rei era forte, poderoso, que esse rei era próspero. Gordura, lá no passado, viu pessoal? Fica comigo aqui. Lá no passado simbolizava forte, próspero, poderoso. O texto quer chamar a nossa atenção, por isso que ele diz, era o rei gordo. Para você falar, era o rei poderoso. E Deus vai levantar agora, me desculpe a expressão, um fracote, um fraquinho. O nome dele é Eude. Ele não é como Otiniel, ele não é guerreiro, ele não é valente, ele não tem uma experiência. Diz o texto que ele era canhoto. Quantos canhotos tem aqui? Não precisa manifestar não, fica de boa, isso aqui é Antigo Testamento, não tem nada a ver. Canhoto naqueles dias era uma coisa complicada, porque o povo, os guerreiros só lutavam, pegavam na espada com a mão direita. Quando ia comer, se comia com a mão direita. Quando ia cumprimentar alguém, se cumprimentava com a mão direita. E Eude não podia fazer nada disso, não podia lutar, não podia comer em público, nem podia cumprimentar as pessoas. Ou seja, Eude é um zero à esquerda. E talvez o povo está pensando, Deus poderia levantar um homem como Otiniel, o menor aqui, o menos improvável seria Eude. A palavra hebraica aqui para canhoto significa impedido de usar a mão direita. Impedido de usar a mão direita. Vários teólogos vão achar que Eude era um deficiente. Ele não podia usar a mão direita, porque ele era provavelmente um deficiente, e sendo um deficiente ele não podia lutar, sendo um deficiente ele não poderia pegar na espada. Isso era a ideia do povo, mas não de Deus. Deus falou, é você que eu quero, Eude, o improvável, o desprezado, eu chamo você, Eude, venha. Diz o texto que Eude então era quem levava os tributos de Israel e dava para o gordo Eglon. Sabe por que era Eude que levava, pessoal? Porque Israel não queria afrontar Eglon. Então eles escolheram o mais fraco. Quem é o que mais fraco entre nós? Qual é aquele que não vai afrontar o rei? Qual é aquele que não causa pavor ao rei? Para que a gente não quer problema, porque Eglon é forte e poderoso. Quem vai levar os impostos recolhidos? Eude. Eude vai. Chega lá, Eude
o canhoto, o deficiente, o inválido, e diz para o rei: tem uma palavra para o senhor. O rei: não fala não, não fala não. Sai todo mundo. E todo mundo sai. Só que Iude, irmãos, tinha entregado o tributo para o rei, saído, e ele tinha estado em Gilgal. Sabe o que é Gilgal? A cidade que Deus havia dado a vitória para o seu povo. Gilgal era sinônimo da bênção e do poder de Deus, mas agora está tomada de ídolos. Eude é um deficiente, mas ele não é um insensível espiritual. Aquilo deve cortar o coração dele. O povo de Deus está oprimido por causa dos seus pecados, e aí ele volta com um plano. E ele pede uma audiência com o rei. Sabe o que Iude faz? Se eu estivesse lá no Nordeste, eu ia contar mais ou menos assim essa pregação. Iude é cabra macho. Pegou uma peixeira. Ao invés de colocar, diz o texto, como ele era esquerdo, ele colocou na direita. Porque na revista das tropas, quem era sempre direito, puxava a espada do lado esquerdo. Então todo mundo fazia uma vistoria, passava pelo radar do FBI e consultava a perna esquerda do camarada. Eude é canhoto, pessoal. E a faquinha dele, aliás, a peixeira dele está na direita. E quando Eude passa, ninguém dá nada para ele, porque ele é um aleijadinho, possivelmente. Cabra macho, mulher macho, sim senhor. Ele puxa a peixeira e ele enfia no bucho do rei. Eita, cabra retado! E enfia no bucho do rei gordo, e o poderoso rei de Eglon morre nas mãos de um desprezado. Mas um desprezado que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E Eude é fera, gente. Ele fecha a porta, sai por uma maneira cabulosa lá que os teólogos não conseguem, se ele sai pelo esgoto, ou sai por alguma coisa, ou pela janela da sala de verão. Mas eu sei que quando os homens vêm, os soldados da guarda real, procurar o homem, dizendo: ele deve estar no banheiro, mas está demorando já. E quando eles entram, o rei poderoso está morto. E quem derrubou esse rei poderoso é Iude. Aliás, não foi Iude, não. Foi o Senhor. Através de Iude. Eu quero dizer para você que Deus usa homens como Otiniel, valentes, experientes, mas Deus também usa para sua obra homens como Eude, fracos, desprezados, cheios de deficiência, cheios de falta de habilidade. Sabe o legal? Eu estou maravilhado com as escrituras. Sabe o que significa o nome de Iude? Eu te louvarei. Eu te louvarei, ó Senhor. Esse é o significado do nome dele, mas tem um outro significado. Imagina um cara deficiente adorando a Deus, onde o povo olhava para ele dizendo: você recebeu a maldição de Deus, mas o nome dele é: eu te louvarei, Senhor. Mas o nome de Iude tem um outro significado. O significado do nome de Iude, eu vou pesquisar aqui agora no meu hebraico. Completo. Tá de brincadeira, né? Um cara desse completo, o nome dele? Para os homens ele era um inválido. Para Deus, ele era completo. Você já pensou sobre isso? Que a sua deficiência pode ser a maior arma de Deus? Que a sua deficiência pode ser a grande arma que Deus vai destruir os inimigos do seu povo?
Você já pensou que agora que você está fraco, doente, cheio talvez de problemas e deficiência, é agora que Deus quer te usar com poder, porque Ele quer mostrar que o poder não está em você, o poder está nele. Por isso Ele escolheu as coisas fracas, desprezíveis, para que envergonhe as sábias, para que o nome dele receba glória. E Paulo disse: quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer te usar, meu irmão, na sua fraqueza, na sua deficiência. Pare de resmungar, pare de lamentar: tadinho de mim, eu tenho deficiência, eu tenho um problema, eu não sei, eu sou desprezado, eu não nasci com a mão direita para lutar. Pare de murmurar e fale assim para o Senhor: eu estou aqui, Senhor, eu tenho a deficiência essa e essa, usa-me. Louvado seja Deus pela vida de Yudi, que mostra que Deus usa os fracos, que Deus usa os deficientes e imperfeitos. Terceiro juiz, Sangar. Lá no finalzinho do texto. Yudi morreu, pessoal. O povo voltou para a idolatria. Voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Aí Deus levanta mais um homem, porque o povo clamou. Veja lá no finalzinho do capítulo 3. 31. Capítulo 3, verso 31. Depois dele, depois de Yudi, foi Sangar, filho de Anate, que feriu quantos homens, pessoal? Quanto? 600 homens filisteus. Era fraco não. Filisteu deu problema para Israel. Ai, Deus. Com o quê? O cara provavelmente era boiadeiro. A gente olha e fala: Deus usa os generais. Deus fala: não, também uso os generais, mas eu uso Yudi e uso um boiadeiro, que com aquele ferrão de ferrar boi, já fez isso, eu já fiz isso na roça. Vocês são muito urbanos, gente. Pastor Rafael, crescido em Floripa, só surfando na praia, pegava aquele guilhão e no boi, bora, uou, vou parar por aqui, senão vai ser escândalo para minha filha, né? Sangar, tá com um guilhão na mão, e vem 600, é isso mesmo, 600 filisteus, profissionais de guerra, e Sangar acaba com todos eles. Agora, quem era Sangar? Só um versículo para ele. Só tem um versículo para esse homem chamado Sangar. O nome dele não é um nome hebreu. O nome dele, segundo os entendidos de hebraico, é um nome de um deus cananeu. Então ele provavelmente não era judeu, não era do povo de Deus, veio convertido, e agora Deus vai usar um estrangeiro. Israel está apavorado. Deus está querendo mostrar para Israel alguma coisa. Sou eu que faço e eu uso quem quiser. Agora chegou a vez de Sangar, provavelmente um que vem de uma tribo pagã, que não é judeu, um desconhecido. Alguém conhece Sangar aí? Ixi, nunca vi. Que nome é esse? Nome estranho. Ah, esse nome é lá das tribos pagãs, dos deuses cananeus. Esse nem crente é. É esse que Deus vai usar. Quando a gente olha e fala: desconhecido. Irmãos, Deus tem usado tantos irmãos hoje, não é verdade? Pela internet. Billy Graham, John Piper,
Paul Washer, aqui no Brasil, Jonas Madureira, Augusto Nicodemos. Falando em Dr. Augusto, eu estou com a lista de todos vocês que foram ver Dr. Augusto Nicodemos na igreja, quarta-feira, e eu vou dizer para você, fez bem. Deus tem usado esses homens, Franklin Ferreira, Hernandes Dias Lopes, homens conhecidos, mas Deus também usa homens desconhecidos. Talvez, irmãos, Deus está usando poderosamente e mais do que esses homens conhecidos, homens que estão lá no sertão. Ninguém conhece eles, nunca escreveram um livro, não aparece na internet, e Deus está usando a vida deles. Ou alguém que está lá nas montanhas do Afeganistão, ou lá no Iraque, ou lá não sei aonde, ninguém sabe deles, ninguém fala deles, e Deus usa desconhecidos. Mas ninguém me conhece, é você que Deus quer. Meu sobrenome ninguém me conhece. Eu não nasci na igreja. Eu tive uma vida totalmente depravada. O Senhor me alcançou. É você que o Senhor quer. É você que pode ser um instrumento para abençoar o povo de Deus e trazer a vitória para o povo de Deus. Este é Sangar, o anônimo. Alguém sabe o nome daqueles meninos que cederam os peixes para o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Ninguém sabe o nome deles. Alguém sabe o nome daquela menina que falou sobre o Deus de Israel para Naamã? Ninguém sabe o nome dela. Deus usa pessoas desconhecidas. Deus usa John Piper, mas Deus pode usar você, que ninguém te conhece, só a Ibe. Já está bom. Otniel, Eude e Sangar. Esses são os valentes de Deus. Cheguei à quarta. Ufa. Deixa eu ver como é que está a hora aqui. Ixi, agora intercede por mim. Cheguei ao quarto momento. 4 aplicações. Vai ser rápido. Primeira aplicação, verso 7 do capítulo 3, a parte B. Esqueceram-se do Senhor. Israel fez o que era mal perante o Senhor e se esqueceu do Senhor. A pergunta é: um crente pode esquecer do Senhor? Pode. Não deve, mas pode. Quando nós abraçamos, irmãos, os ídolos, a tendência é esquecer do Senhor, virar as costas para o Senhor e não mais se lembrar do Senhor, da sua glória e da sua majestade e poder. Todos nós, irmãos, temos amnésia espiritual. Todos nós podemos nos esquecer de quem é Deus e daquilo que Ele fez na nossa vida. Quantas vezes nós esquecemos do Senhor? Quantas vezes nós esquecemos que o Senhor é onipresente, onisciente, e nós estamos no pecado e dizendo: ninguém está vendo. Você se esqueceu do Senhor? O Senhor está vendo. O pecado nos leva a essa amnésia e esse falso entendimento, achando que Deus não está vendo. O povo se esqueceu do Senhor. E eu falo com muita tristeza. Pode ser que daqui a alguns dias, gente que está no nosso meio se esqueça do Senhor, como Israel. Eu conheço vários. Cresceram comigo, amavam a Deus, mas começaram a abraçar os ídolos, começaram a buscar fama, começaram a buscar dinheiro, começaram a buscar fertilidade, começaram a buscar os balaíns, começaram a ter uma idolatria por dinheiro, por essas coisas do mundo, se esqueceram do Senhor.
Senhor é tão bom, Ele fez algo para você não se esquecer dele. Sabe por que Ele fez a igreja? Se alguém pergunta para você, por que você vem na igreja? Você fala, porque eu gosto de ver o pessoal lá. Errou. Para usar aquela roupa nova, camisa nova, para estar lá na igreja. Você vem à igreja, sabe para quê? Para você não se esquecer do Senhor. Porque se você parar de vir à igreja, você vai se esquecer do Senhor e vai abraçar os ídolos. O Senhor é tão bom, sabe o que Ele deixou para a gente não esquecer dele? A ceia. A ceia que nós celebramos aqui todo mês. Para quê? Para a gente lembrar que Deus nos amou, que Deus se entregou por nós, os mais miseráveis. O sangue do Cordeiro foi derramado, o corpo do príncipe da paz foi dilacerado. É por isso que a gente celebra a ceia, irmãos, para não esquecer o que o Senhor fez na nossa vida. E tem muito crente por aí, assim tô nem aí para a ceia, trocando a ceia por um programa fútil, trocando a ceia por um cansaçozinho, dizer, estou cansado hoje, culto de ceia. Você vai esquecer do Senhor. E se você é um filho do Senhor, Ele vai te resgatar e vai te trazer. Segunda aplicação. Eu não sei se você percebeu, mas há uma progressão no texto, a partir do verso 8. Diz que Israel se afastou do caminho do Senhor e serviu ao rei Cusã por 8 anos. Por 8 anos pecando, sem se arrepender. Você tem noção do que é isso? 8 anos pecando direto, sem se arrepender. 8 anos interruptos. Depois, eles se arrependem, Deus manda o juiz, mas eles voltam para o pecado. Aí diz o texto que agora não é um rei mais que vai dominar eles, são um rei com 2 da aliança, 3 reis para oprimir Israel. E agora diz o texto, quanto tempo eles estão oprimidos por esses reis, sem pedir perdão para Deus? Quanto? 18 anos. 18 anos numa vida desgraçada. 18 anos pecando, sem se arrepender, se deliciando do pecado. É isso que o pecado faz, irmãos. Ele endurece o seu coração e você diz, não, tem uma semaninha só. Vou confessar, não. Depois de uma semana vira um mês. E depois de um mês vira um ano, e pode virar 10 anos, e o Senhor vai tratar a sua vida, se você é o filho dele. Quando nós voltamos para o pecado, nunca voltamos igual, voltamos pior. Eu estou te alertando, hein, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, se arrependa hoje do seu pecado, porque senão vai passar um mês, 10 meses, 10 anos, e a sua vida vai ser uma vida miserável. É isso que o pecado faz. Israel quis brincar de pecar, só por 8 dias, virou 18 anos. Hebreus capítulo 3, só escute, não precisa abrir não, verso 7 e verso 8. Assim proclama o Espírito Santo: se hoje ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Talvez você entrou aqui e o Senhor está te chamando como chamou Israel. O Senhor está apelando para você: basta no pecado, arranca o pecado, volte para o Senhor, clame ao Senhor. Ele é o Deus da graça, Ele é o Deus da misericórdia, Ele há de te perdoar, Ele há de te visitar, mas basta, clame agora, rompa agora com o pecado, porque a sua vida vai estar arruinada.
terceira e penúltima aplicação. Sabe o que fez diferença na vida de Otiniel, Eude e Sangar? Eles amavam o verdadeiro Deus. Sabe o que fez diferença na vida de Otiniel, Eude e Sangar? Eles passaram por essa vida e foram usados por Deus. Irmãos, nós nascemos e vivemos e morremos. Todos eles morreram. Você vai morrer. Ah, pô, pastor, hoje... Não, o pastor acabou com a gente hoje. Falou que a gente vai morrer. Falou que Deus vai pegar a gente. É isso aí. É isso aí. Você vai morrer. Eu vou morrer. Mas Otiniel, Eude e Sangar passaram por essa vida e foram um instrumento na mão de Deus. Tem muito crente que vai passar essa vida, nasceu, veio para a igreja, viveu, aprendeu a Bíblia, veio para a escola dominical, sabe? E Deus não usou a vida dele. Por quê? Porque ele se fechou, porque ele viveu no pecado. Irmão, você está aqui para ser usado por Deus. Não vá embora para o céu ainda sem Deus te usar. Não deixe que a sua vida se torne inútil. Sabe por que o Senhor, quando te salva, não te leva para o céu logo? Porque Ele quer te dar esse gosto. Esse gosto, eu ia dizer de pegar a peixeira e enfiar Negron, mas não. Ele vai te dar o gosto de ser usado para a glória dEle. Tem muito crente, irmãos, que vive lamentando. Sabe por quê? Porque a vida dele não tem graça. Acorda, levanta, trabalha, ganha dinheiro, mas não é usado por Deus. Deus quer usar você sabia? Talvez Deus está te chamando não para matar Eglon, não para ferir com um ferrão 600 homens como foi Sangar, mas talvez Deus está te chamando hoje para passar por essa vida e ser relevante na sua igreja, no meio do seu povo, ou quem sabe ir para uma ONG e ser útil lá, e ser sal de terra e luz do mundo, ou quem sabe Deus está te chamando para ser missionário, ou quem sabe Deus está te chamando para voltar para sua casa como aquele endemoniado lá e ser uma bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Deus está chamando, irmãos, a todos nós para sermos úteis, porque a gente vai morrer. E John Piper diz que se a gente não for útil aqui na obra de Deus, nós teremos uma eternidade para lamentar. Por que eu não fui usado por Deus? Porque você não quis. Porque Deus está te chamando hoje. Vamos nascer, viver e morrer. E o que vamos levar? E a minha última aplicação é esta. Romanos capítulo 6 diz que Deus nos libertou das mãos do pecado. Nós éramos como Israel, escravos. Nós estávamos debaixo da opressão, do domínio do inimigo. Nós éramos filhos das trevas, filhos do diabo, oprimidos na maldade. Mas Deus enviou o libertador, o maior de todos. O nome dele é Jesus Cristo, para nos libertar, para nos arrancar dos ídolos, para nos arrancar das trevas. Jesus é o maior libertador. Ele é maior que Eude, ele é maior que Otiniel, ele é maior que Sangar, e ele veio para nos libertar do pecado. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Sabe o que significa o nome de Otiniel? Leão de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E ele veio como rei e vai voltar como vencedor. Eude era desprezado. Isaías vai dizer que Jesus foi homem de dores, desprezado,
Ninguém dava nada por ele. Mas esse homem desprezado foi para a cruz e lá se entregou, e lá me salvou, e lá me libertou, e lá me amou, e lá me comprou, e escreveu o meu nome no livro da vida. O desprezado, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Sim, Jesus Cristo. Sangar, o desconhecido. Jesus nasceu numa família desconhecida, uma família pobre, numa aldeia insignificante, ninguém conhecia, nem sabia quem era José e Maria, mas ele era conhecido antes da fundação do mundo. Jesus é o nosso libertador. Jesus tem muitas coisas aparentes com esses juízes aqui que eu citei. Mas tem duas coisas bem diferentes. Primeiro, esses juízes que eu citei nessa noite, todos eles eram imperfeitos. O libertador dos libertadores é perfeito. Eude foi usado, mas era imperfeito. Otiniel foi usado, mas era imperfeito. Sangar foi usado, mas era imperfeito. Mas o rei, o libertador, que Deus mandou 2000 anos atrás, é perfeito, não havia dolo em sua boca. Esses juízes que eu citei nessa noite, mataram para trazer a vitória para Israel. O libertador maior morreu para libertar o seu povo. Otiniel teve que matar para libertar o povo. Eude teve que matar para libertar o povo. Sangar teve que pegar 1 milhão e matar os filisteus para libertar o povo de Deus. Mas Jesus não veio para matar. João diz que ele se entregou voluntariamente. E a sua morte nos trouxe vida, e a sua morte nos trouxe vitória, e a sua morte nos trouxe a maior libertação. Aleluias! Juízes mataram para libertar o povo de Deus. Jesus morreu para libertar o povo de Deus. Que resposta você dará ao Senhor essa noite? Você vai dizer: sim, Senhor, eu sou bom na espada, eis-me aqui, tenho experiência, sou valente. Aí Deus está dizendo: bora então. Ou você vai dizer: Senhor, eu sou um zero à esquerda. Deus está dizendo: vem também você, porque é pelo meu Espírito. Eu sou um sangar desconhecido, vem, eu quero usar você também.